A expressão da maga loira ficou séria de repente. Tem mais uma coisa estranha nisso. As pessoas que entram naquele lugar aparecem em forma espiritual, não nos corpos físicos, então você não vai ter a menor ideia de como qualquer uma delas realmente é na vida real. Bjorn Jandel, agora claramente inquieto, perguntou, não dá para usar magia para detectar quem tomou a pílula. O tom brincalhão dela voltou quando ela acenou com a mão, dispensando a ideia com naturalidade. Não. Não tem a menor chance de fazer isso. Se tivesse, a gente já teria caçado até o último espírito maligno a essa altura. Entendi, murmurou Bjorn Jandel em voz baixa. Com isso, ela conduziu a conversa de volta, sem esforço, para o assunto principal. Agora então, vamos começar o teste de hoje. Vou começar analisando o seu sangue. Bjorn Jandel apoiou uma mão na coxa, mergulhando fundo em seus pensamentos. Se eu pudesse garantir meu anonimato ao entrar no reino espiritual, sua garganta apertou levemente quando ele engoliu em seco. Então coletar informações lá, no fim das contas, não seria uma opção tão ruim assim. Talvez realmente exista um jeito de voltar em segurança. A maga loira levantou a mão num gesto brincalhão, mas com um leve ar de ameaça, e abriu um sorriso radiante para ele. Ah, relaxa. Você não vai morrer. Com uma determinação silenciosa se firmando no peito, Bjorn Jandel se acomodou na cadeira elétrica. Atrás dele, a maga loira observava com um sorriso travesso e um brilho de curiosidade nos olhos. Então, eu tomo essa pílula ou não? Num quarto silencioso, uma pílula vermelha repousava sobre a mesa ao lado da carta. Os pensamentos ecoavam sem parar na mente de Bjorn Jandel. No fim, ele acreditou que era melhor tomar a pílula. Depois de pesar com cuidado os riscos e as recompensas, essa foi a conclusão a que chegou. A imagem da pílula queimava com força em seus pensamentos. Se aquela pílula fosse mesmo tão perigosa quanto diziam, então aquela comunidade não deveria continuar funcionando até hoje, pensou ele. Deitado na cama, ele parecia relaxado por fora, enquanto analisava tudo por dentro. Mas eu não posso simplesmente engolir isso agora. Mesmo que o remetente continue anônimo, a pessoa que enviou o convite vai saber exatamente quem é o novo integrante. Uma imagem clara começou a se formar em sua mente. Alguém estava escrevendo uma carta. E se eu for a única pessoa para quem enviaram uma? Então, no instante em que eu aparecer naquela comunidade, vão saber exatamente quem eu sou. Foi por isso que, se algum dia ele realmente decidisse tomar, achava que a escolha mais inteligente seria esperar primeiro uns 3 a 6 meses. Lá fora, a aurora começava a nascer em silêncio. O céu foi clareando aos poucos, deixando óbvio que Bjorn Jandel tinha passado a noite inteira pensando. Eu não preciso dessa informação com tanta urgência, ainda mais só 15 dias depois de voltar do labirinto. Em outro lugar, no alto de um laboratório dentro de uma torre mágica, uma figura realizava um estranho ritual sobre um orbe mágico brilhante. Meu senhor, disse a figura em voz baixa. Qual é o status do novo integrante desta vez, Soul Queen? Ele não está aqui. Oh, então acho que essa pessoa não é um player afinal. Essa parece ser a explicação mais provável. O que você pretende fazer com as cartas que ainda não enviou? Não segure elas por minha causa. Mande na ordem. Entendido. Depois que a conversa terminou, a figura continuou encarando o orbe, pensando, eu realmente tinha grandes expectativas em relação a ele. Mas pelo visto esse aqui também acabou sendo uma decepção. De volta ao local atual de Bjorn Jandel, uma filial da Guilda dos Aventureiros, ele estava resolvendo assuntos com um funcionário da guilda. Você foi promovido a aventureiro de nível 6. Obrigado. Depois de terminar seus assuntos na guilda, ele se pegou lembrando das suas sessões matinais de treino de sempre. Assim como com minhas rotinas de treino, eu venho cuidando de tudo o que precisa ser feito. Isso faz o tempo passar um pouco mais rápido. Enquanto isso, pedras espirituais saíam dos bolsos dele como se fossem água. Eu não estou incomodado de gastar isso. Cada pedaço disso é necessário. Na loja de armas, a maga loira inclinou a cabeça e comentou.
Isso aí não é grande demais? Nada disso, respondeu Bjorn Jandel. Tem até maiores do que esse. Além disso, eu preciso de algo que proteja minha privacidade quando eu me transformar. Você não pode continuar ficando nu toda vez que se transforma, disse ele, de forma direta. A maga loira pareceu genuinamente chocada com o quanto ele estava sendo prático. Ainda por cima é encantado. Deve ter sido difícil achar algo que realmente servisse em você, disse ela. Bjorn Jandel devolveu a pergunta na hora. E o seu? Serve direito? Talvez um pouco menor que a média, murmurou ela, enquanto um rubor subia ao rosto. Mas com certeza é maior do que o meu antigo, eu acho. Talvez até grande demais. Depois disso, eles seguiram para outro lugar, o campo de treinamento. Um feixe de palha foi lançado alto no ar, e a maga loira cortou com precisão fluida e uma graça surpreendente. Finalmente estou começando a me acostumar com isso, murmurou ela baixinho para si mesma. Quando o feixe de palha se partiu limpo ao meio e congelou ao tocar o chão, Bjorn Jandel observou em silêncio, impressionado. É por causa do sangue de besta? Agora ela consegue misturar magia de gelo com golpes de combate corpo a corpo. A maga loira se virou para ele, claramente satisfeita consigo mesma. Viu só? O que achou? Bjorn Jandel, com a mesma cara de pedra de sempre, respondeu. Seus movimentos ainda estão descuidados. Continue treinando. Você agora tem uma marca espiritual de nível 3. Ele levou a mão por cima do ombro, como se tentasse sentir a marca ali. Eu finalmente cheguei ao nível 2 ontem. Levou só 10 minutos, mas sinceramente pareceu 12 horas seguidas de dor no máximo da intensidade. O mestre dos selos ali perto soltou um sorriso provocador e brincou. Jovem guerreiro, você sabe que não tem problema nenhum em gritar. Bjorn Jandel pensou consigo mesmo, então resistência à dor realmente não ajuda em nada nisso. Quando o selamento finalmente foi concluído, o velho soltou uma exclamação de espanto. Nunca vi ninguém permanecer consciente do começo ao fim de um selo como esse. Ele trouxe um pote cheio de varetas da sorte e disse, escolha uma. Tenho tempo, então vou ler o seu destino para você. Surpreso, Bjorn Jandel perguntou, o que é isso? Algum tipo de leitura de vareta da sorte? Ele estendeu a mão, pegou uma aleatoriamente do pote e a entregou sem dizer mais nada. O velho a examinou com uma expressão pensativa antes de perguntar, jovem guerreiro, quando você nasceu? A pergunta deixou Bjorn Jandel tenso na mesma hora. Sem conseguir responder, ele gaguejou sem jeito, bem, e pensou consigo mesmo, será que malucos sabem sequer a própria data de nascimento? Vendo isso, como Bjorn Jandel não conseguiu responder, o velho deu uma risada calorosa. Tô brincando. Por que um guerreiro se importaria com uma coisa dessas? Bjorn Jandel franziu a testa, um pouco irritado por ter se assustado à toa. Então, qual é a minha sorte? Quando o velho começou a falar, imagens de berserkers, cavaleiros, magos e atiradores surgiram vividamente diante deles. Ele disse, sendo boas ou ruins, as coisas que a maioria das pessoas só enfrenta uma vez na vida, você vai enfrentar. De novo e de novo. Esse é o destino carregado por aqueles que chamamos de heróis. Corte para Bjorn Jandel se vestindo de novo. Ele murmurou por entre os dentes. Destino é o caramba. Nada vai mudar por causa disso. Eu só preciso continuar cumprindo meus deveres para conseguir lidar com qualquer problema que apareça no meu caminho. De repente, a maga loira chamou lá de fora. Bjorn Jandel, já acordou? O café da manhã está pronto. Com uma determinação silenciosa, Bjorn Jandel pensou, vou me preparar o máximo que puder. Dentro da tenda, iluminada pelo brilho de incontáveis velas, o mestre dos selos disse, nunca vi ninguém tão ansioso para receber o terceiro selo antes. Ele explicou que Bjorn Jandel agora estava diante de 3 caminhos possíveis, Flame Spirit, Iron Spirit e Wild Spirit, assim como no jogo. Bjorn Jandel se virou e disse sem hesitar, eu escolho Wild Spirit. O homem assentiu uma vez. Certo,
Então se prepare. Logo, gritos de agonia ecoaram de dentro da tenda. Bjorn Jandel, com um rosto retorcido de dor, gemeu, caro pra caramba, e dói como uma insanidade completa, mas ele ainda reconhecia o quanto aquilo era eficaz. O Wild Spirit aumenta minha intimidação só por eu respirar. Eu consigo provocar monstros com isso. Além disso, o Wild Instinct triplica temporariamente minha intimidação e ainda aumenta meus atributos físicos. Ofegando pesadamente enquanto se recuperava da dor, ele pensou, então eu consigo provocar monstros e meus atributos aumentam ao mesmo tempo. Era o traço perfeito para um tanque. Quando finalmente acabou, os olhos de Bjorn Jandel estavam completamente brancos, e um cansaço profundo estava estampado em seu rosto. E se eu ativar o Wild Growth, que aumenta ainda mais a intimidação, eu nunca imaginei que conseguiria chegar tão longe em apenas 3 meses tão curtos. De forma inesperada, o mestre dos selos se inclinou até o ouvido de Bjorn Jandel e sussurrou em voz baixa, você parece exausto. Vá para casa. A proximidade repentina o pegou desprevenido, e ele respondeu com uma leve gaguejada, tudo bem. Justo quando Bjorn Jandel começou a sair, o homem o chamou mais uma vez. Espere, tem mais uma coisa sobre o seu destino que eu não mencionei ontem. Bjorn Jandel se virou e perguntou, o que é? A expressão do velho ficou séria enquanto ele fazia um alerta solene. Tenha cuidado com aqueles que carregam ressentimento. Parece que você atrai esse tipo de pessoa. Bjorn Jandel franziu a testa, sem conseguir entender aquilo. Mas o que isso quer dizer afinal? Se você conseguir resolver esse rancor, isso vai te beneficiar. Mas se não conseguir, eles vão te trazer problemas. Frustrado, Bjorn Jandel resmungou em voz alta, eu falei para você dizer isso de um jeito mais claro. Então ele acrescentou, certo, tô indo. Assim que saiu para o lado de fora, o ar frio bateu nele, e ele imediatamente começou a organizar na cabeça quais seriam seus próximos passos. Agora que conseguiu o terceiro selo espiritual, tudo o que falta é, mas antes que pudesse terminar o pensamento, Ainar apareceu de repente e cortou sua linha de raciocínio. Bjorn, ela chamou. Ele olhou para ela e perguntou, Ainar, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu rápido, quase sussurrando, fala baixo. Se me pegarem aqui, isso vai dar ruim. Vem cá. Bjorn Jandel se aproximou mais para que os dois pudessem falar em voz baixa. O quê? Sentada bem ao lado dele, Ainar disse, ouvi alguns caras do esquadrão te chamando de Little Vulcan. Isso é incrível, Bjorn Jandel. Ele respondeu sem muito entusiasmo, não é nada demais. O que aconteceu? Quero ouvir. Com os olhos brilhando de empolgação, Ainar disse, então tá, e começou a contar toda a história do começo ao fim. Quando terminou de contar tudo, ela perguntou, então você está no mesmo time que Kuro de Murad. Isso é ótimo. Eu estava preocupada que você acabasse ficando sozinho. Bjorn Jandel, percebendo quanto ela tinha emagrecido, perguntou com preocupação visível, por que você está tão magra? Aqueles velhotes não estão te dando comida ou algo assim? Ela balançou a cabeça e respondeu, não, eu venho comprimindo meus músculos. Comprimindo? Repetiu Bjorn Jandel, claramente incomodado com a ideia. Já ouvi falar disso antes, mas ainda não entendo direito como isso funciona. Ela só deu um sorriso leve. Algo assim. Bjorn Jandel assentiu devagar, embora ainda parecesse desconfiado. Entendi. No momento em que Bjorn Jandel estava falando com ela, uma voz ecoou de repente. Onde está a segunda filha de Feneline? Ainar, onde você se meteu dessa vez? Ainar se virou na direção da voz e soltou um pequeno suspiro. Parece que eu tenho que ir. Bjorn Jandel assentiu. Certo. Eu também tenho coisas para fazer. Obrigado por me contar tudo, e aparece lá qualquer hora, tá? Você vai ficar bem. Ainda animada apesar de tudo, Ainar respondeu com um sorriso. Não se preocupa, eu só vou treinar o dobro. Se precisar, até vou cortar o sono. Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso e pensou, isso na verdade é ainda mais preocupante.
Quando ele se virou para ir embora, Einar de repente chamou por ele mais uma vez. Ah, certo, Bjorn. Eu quase esqueci de dizer isso, mas fico muito feliz em ver que você parece estar bem. As palavras dela o pegaram completamente de surpresa. Naquela época, você sempre tinha aquela determinação feroz de sobreviver. Eu admirava muito isso em você. Mas agora, você parece bem mais tranquilo. Acho que é porque agora você tem amigos confiáveis ao seu lado. Então a voz alta gritou de novo. Einar. Vem para cá agora mesmo. Enfim, até depois. Eu vou voltar, e vou me tornar uma guerreira realmente digna desse título. Ela disse isso enquanto saía correndo em velocidade máxima. Bjorn Jandel observou ela ir embora, com as folhas farfalhando suavemente ao redor de seus pés com a brisa. Ele continuou parado ali, perguntando a si mesmo, mais tranquilo, é? Foi então que Raven, uma garota de cabelo verde, falou de repente ali perto. Você está famoso agora, sabia? Bjorn Jandel olhou na direção dela e pensou, por que ela sempre tem que falar de um jeito tão indireto? Não dá para ser direta pelo menos uma vez? Ainda preso nos próprios pensamentos, ele respondeu num tom seco e distraído, sem realmente responder o que ela disse. Não sei porquê, mas estar aqui parece desnecessário. Então ele se virou como se fosse embora. Por dentro, pensou, eu tentei me aproximar dela porque ela é uma maga, mas agora qual é o sentido disso? Eu já sou nível 6, e ainda tenho um título. Eu já tenho um mago no meu time, mesmo que ele seja um idiota perdido que nem veio da torre. Ela provavelmente está numa situação parecida com a de Leurvuerdvalki, trabalhando aqui como bibliotecária. Bjorn Jandel lançou um olhar rápido por cima do ombro e continuou pensando, isso é só mais uma distração da qual eu não preciso. A luz parecia cair em silêncio sobre os dois. Para alguém como eu, sobreviver sempre veio antes de qualquer coisa. Me preocupar com o que os outros sentem, ou com o que eles podem pensar de mim, eu nunca fui feito para isso. Eu não posso me dar ao luxo de cuidar dos outros. Seus pensamentos se espalharam, bagunçados por leves lampejos de memórias antigas. É por isso que eu sempre desconfiei de cada pessoa que encontro. Eu observo todo mundo com cuidado e analiso cada ação que tomam. Eu entro no modo mercador sem nem perceber. Eu peso o valor delas, calculo o quanto podem ser úteis e as julgo friamente. O que elas podem me oferecer? E, se virarem uma ameaça, eu me livro delas. Eu estou sempre me perguntando a mesma coisa. Posso usar essa pessoa, ou ela vai me apunhalar pelas costas no momento em que eu baixar a guarda? Isso mesmo. Eu sempre fui frio, sempre alerta, sempre olhando só por mim e por mais ninguém. Um dia eu também vou morrer. Não me deixou para trás. Bjorn. Ele virou levemente a cabeça ao ouvir o som. A mente dele girava como uma tempestade. Droga. Agora eu entendi. Foi por isso que Einar disse aquilo. Bjorn Jandel se virou e voltou na direção do balcão. Agora eu estou fazendo coisas que antes pareciam desnecessárias. Acho que me acostumei a viver aqui. Isso é um problema, e é algo que eu vou ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Então qual é a resposta? Perguntou a si mesmo. Eu ainda não sei. Agora não. Eu sou só um maluco. Ele bateu a mão com força no balcão e encarou a bibliotecária. Para de ficar me olhando. Só fala logo o que você quer dizer. Ela olhou para ele, assustada e confusa. Como? Como você soube que eu tinha algo para te dizer? Bjorn Jandel murmurou para si mesmo, então vamos viver esse papel direito. Está nos seus olhos, disse ele de forma seca. Eles me dizem tudo. Você é grossa, e simplesmente faz o que quer sem hesitar. A cena mudou para a tarde do dia seguinte em um café chamado Flow of Promises. O clima lá dentro era leve e animado, com as pessoas aproveitando o café em silêncio, mas Bjorn Jandel franziu a testa no instante em que entrou. Ele sempre se perguntou que tipo de lugar estranho seria esse só por ouvir aquele nome ridículo. Algumas pessoas ali perto arregalaram os olhos de medo.
Ah não, aquilo é um maluco? Que tipo de dívida esse lugar tem para chamar alguém assim? Bjorn Jandel não sentiu nada de estranho. Para ele, aquilo não parecia mais do que uma cafeteria comum. Murmurou ele em voz baixa. De repente, uma mulher acenou para ele do outro lado da sala. Ei, Bjorn, aqui. Ele pareceu genuinamente surpreso. Você é cliente frequente daqui? Ela sorriu abertamente. Isso mesmo. Pode me chamar de Shavin Emur, vice-diretora do Birro Administrativo de nível 7 e amiga da bibliotecária. Bjorn Jandel ficou ainda mais surpreso quando descobriu que ela já estava na casa dos 30. Ela parecia tão jovem que, como a bibliotecária a tinha chamado de amiga, ele presumiu que fosse bem mais nova. Shavin Emur o cumprimentou com educação e fez sinal para que ele se sentasse. Ainda não pedi nada. Não sabia do que você ia gostar, então o que vamos pedir? Bjorn Jandel respondeu sem a menor hesitação. Cerveja e carne. Ela piscou, sem acreditar. Sério? Numa cafeteria? Se não tiver, então deixa pra lá. Eu não curto muito doces. Ele sorriu de canto para si mesmo. Parecia uma vingança bem justa por arrastarem um maluco para um lugar desses. Ele foi direto ao ponto sem perder um segundo. Então, o que exatamente você quer de mim? Shavin Emur se inclinou levemente para a frente. Lagna não te contou nada? Lagna? Você quer dizer a bibliotecária? A conversa foi se aprofundando aos poucos. Você nem sabe o nome dela? Perguntou ela. Bom, acho que faz sentido. O nome completo dela é Lagna Litaniel Pefrosh. Shavin Emur começou a explicar mais sobre a bibliotecária, alguém sobre quem Bjorn Jandel na verdade não sabia quase nada. Ela é uma nobre? Perguntou ele. Não, veio a resposta, embora fosse óbvio que havia uma história por trás daquele nome. Bjorn Jandel deixou a curiosidade de lado por enquanto e voltou a focar no assunto principal. Então me diga o que você realmente queria falar. Shavin Emur soltou um suspiro e finalmente chegou ao ponto. Nós patrulhamos os esgotos. Às vezes, criminosos e sonegadores de impostos se escondem lá embaixo. O jeito como ela falava era um pouco irregular e hesitante, tornando a explicação mais difícil de acompanhar do que deveria. Enfim, durante a última patrulha naquela área, eles morreram. Aconteceu quando um boss monster apareceu no terceiro andar. Bjorn Jandel entendeu na hora por que ela tinha vindo até ele. Então você precisa de alguém para substituir eles. Exatamente. Lagna Litaniel Pefrosh recomendou você para mim. Ele franziu a testa na mesma hora. Entendi. Mas por que eu? Tem muita gente mais forte do que eu. O que aquilo implicava o deixou desconfortável. Não me diga que isso vai acabar virando outro encontro com caçadores de espíritos malignos. Shavin Emur sorriu de leve. Bem, por que você está famoso agora? Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha. Como é? Fiquei curiosa, disse ela. Então quis te conhecer pessoalmente. Então, com um brilho esperançoso nos olhos, ela acrescentou, vou comprar alguns cookies aqui. Você poderia dizer aos meus colegas de trabalho que foi você quem comprou para mim? Claro, respondeu ele sem pensar muito. Obrigada, disse ela com carinho, com o rosto se iluminando. Então a conversa mudou para a compensação. Então, o que você acha? A recompensa é de só 200.000 pedras espirituais, mas ainda assim, não é ruim. Embora seja meio estranho ouvir isso saindo da minha própria boca. Bjorn Jandel achava profundamente irritante o hábito dela de deixar as frases pela metade no meio do pensamento. Não dá para ela simplesmente terminar uma frase direito pelo menos uma vez? Foi isso que ele pensou enquanto ela continuava explicando os benefícios extras de trabalhar com a organização dela. Nós somos bem seletivos. Se você trabalhar com a gente, vai ser reconhecido como uma figura importante, alguém em quem outras guildas podem confiar. Bjorn Jandel entendeu na hora o que ela queria dizer. Então, basicamente, isso faria eu parecer mais confiável aos olhos deles.
Exatamente. E, sinceramente, imaginei que você provavelmente receberia propostas melhores mesmo, por isso hesitei antes de perguntar. Bjorn Jandel deu um leve dar de ombros. Não necessariamente. Mesmo assim, ele entendeu que aquela era uma oportunidade valiosa, a chance perfeita de provar de vez o próprio valor. Essa é a primeira missão que recebo desde que ganhei meu título. Todo mundo acha que um maluco não pode ser competente em nada. É exatamente por isso que essa é a minha chance. Um sorriso determinado se espalhou pelo rosto dele. Tudo bem, eu aceito o trabalho. Assim que aceitou a missão, Bjorn Jandel se levantou e foi embora antes que Chavinhemur pudesse acrescentar mais alguma coisa à conversa. Tô indo. Até mais. Ela sorriu baixinho para si mesma, claramente divertida. Já fazia muito tempo desde que ela tinha conhecido alguém genuinamente tão interessante. Por dentro, pensou, eu sempre fiquei curiosa porque ela nunca fala sobre outras pessoas, mas ele é surpreendentemente puro. Só de conversar com ele, de algum jeito eu me sinto mais calma. Ela tomou um gole lento do café e deixou um leve sorriso de canto surgir nos lábios. Parece que ele não sabe nada sobre o meu passado. Acho que ele não é uma pessoa ruim. Enquanto relembrava a conversa de antes, murmurou baixinho para si mesma, talvez eu tenha sido apressada demais. Então ela acrescentou em voz baixa, tudo bem, Lang, já está na hora de você fazer alguns amigos. 2 dias depois, na entrada do sistema de esgoto, uma equipe de patrulha começou a avançar lá para dentro. Eles começaram a resmungar quase na mesma hora, reclamando do cheiro inacreditavelmente horrível do lugar. Você não me disse que o fedor ia ser tão ruim assim. Você não devia já esperar isso? Quer dizer, é um esgoto. É, mas eu não achei que fosse ser horrivelmente ruim nesse nível. É nojento. O jovem espadachim que liderava o grupo avisou, vou abrir a porta agora. Enquanto desciam cada vez mais fundo pelos corredores subterrâneos, alguém lembrou a equipe, não percam o mapa do sistema de esgoto. A organização deles também tinha dado instruções extras. O holofote tem um dispositivo de gravação embutido, então mantenham ele com vocês o tempo todo e devolvam depois da missão. Todo mundo respondeu em concordância. Entendido. Na reunião do dia anterior, voluntários tinham se oferecido para explorar os esgotos. E Kurudmurad tinha falado com empolgação visível, dizendo, não dá para perder a chance de explorar o subterrâneo. Com certeza deve ter um monte de coisa interessante escondida lá embaixo. Leorvuerdvalki perguntou, você também enjoou de ficar lendo livro de magia? Posso ir junto? Minha cabeça anda latejando de tanto ficar encarando páginas o dia inteiro. Brown Rotmiller acrescentou com um sorriso largo, é fácil se perder lá embaixo. Essa é a chance perfeita para eu testar se minhas velhas habilidades ainda estão em forma. Enquanto enchia a cara de comida, Misha Karusten lembrou a todos que havia criminosos escondidos nos esgotos. Vai ser perigoso. O rosto dela estava uma bagunça completa por causa da comida, e isso deu aos outros um motivo imediato para zoar com ela. Você devia ser uma criança bem gulosa, hein? Disseram eles, rindo. O motivo dela para se juntar ao grupo era muito mais simples que o dos outros. Ela queria se acostumar a lutar com as novas lâminas duplas. Eu preciso me acostumar direito com isso. No fim, todos concordaram em formar uma equipe juntos. Eu não vou recusar a ajuda de vocês, disse Bjorn Jandel. As habilidades de Brown Rotmiller vão ser especialmente úteis lá nos esgotos. Já dentro do sistema de esgoto, o grupo continuou conversando enquanto avançava. É maior do que eu esperava. Não é à toa que criminosos se escondem aqui. O rosto de Leorvuerdvalki se iluminou. Está escuro demais. Um brilho surgiu na palma da mão de Leorvuerdvalki, e ele sorriu com satisfação visível. Boa. Isso funciona. Então Kurudmurad começou a contar uma história assustadora num tom quase brincalhão. Cara, qual é o seu problema? Alguém brincou. Já está escuro bastante aqui embaixo, e agora você ainda quer assustar a gente? E Kurudmurad sorriu de canto.
Vocês já ouviram os rumores sobre os monstros aterrorizantes que vivem aqui embaixo? Misha Karsten entrou na brincadeira na hora, provocando Leurvuerdvalki. Mesmo sendo um mago, você ainda está com medo. Então, Dvalki, você realmente acredita que esses monstros do esgoto existem? Leurvuerdvalki gaguejou sem jeito, mas nunca deu uma resposta clara. Outro membro entrou na conversa. Ouvi dizer que todo o lixo da torre mágica vem parar aqui embaixo. Se isso inclui poções fracassadas e produtos alquímicos, e se alguma coisa reagiu com cadáveres de monstros, então talvez tenha criado algum tipo de criatura mutante que ninguém nunca viu antes. Essa ideia fez o grupo inteiro parar por um instante. Um arrepio silencioso passou por todos eles. Você acha que isso é realmente possível? Pode ser real. Bjorn Jandel refletiu em silêncio sobre tudo o que tinha acontecido recentemente, e as peças começaram a se encaixar em sua mente. Então é assim. O guarda disse que nada de estranho tinha acontecido aqui por 2 anos inteiros, mas aquilo era claramente mentira. Eles estão mentindo descaradamente. De repente, ele parou de andar. Alguém atrás dele perguntou na mesma hora: "Por que você parou?" Ele soltou um suspiro baixo. Eu não consigo sentir cheiro nenhum aqui. O fedor é forte demais. Meu nariz não serve para nada assim. Mesmo assim, ele ainda fez seu relatório. Mas eu sinto que tem alguma coisa por perto. Os outros ficaram tensos na mesma hora e começaram a observar a escuridão ao redor com os olhos afiados. O quê? Onde? Bjorn Jandel puxou a espada e assumiu uma postura defensiva. Se ele está dizendo que tem alguma coisa aqui, então com certeza tem. Então um deles de repente viu alguém escondido dentro da parede. Tem alguém ali. O homem entrou em pânico no instante em que foi descoberto. Bjorn Jandel estreitou os olhos com força. Como diabos ele conseguiu se enfiar aí dentro? Bjorn Jandel agarrou o homem pela gola e o puxou para fora sem hesitar. Sai daí! De repente, o homem puxou uma faca e avançou direto em cima de Bjorn Jandel. Droga! O rosto dele se contorceu num rosnado selvagem enquanto avançava. Morre! Bjorn Jandel o pegou quase com naturalidade, não de forma brutal, mas com um aperto firme o bastante para pará-lo na hora. O homem lutou desesperadamente, mas foi uma tentativa miserável e sem esperança. Bjorn Jandel apertou de leve o pulso do homem, só o bastante para fraturá-lo. De um jeito estranho, aquela luta desesperada para sobreviver era até admirável. Bjorn Jandel exigiu uma explicação. Agora fala. Por que você estava escondido ali? O homem se encolheu como uma minhoca, tremendo dos pés à cabeça. Um dos outros soltou uma risada seca. Olha esse cara! Bjorn Jandel lançou um olhar feroz para ele, usando pura pressão para intimidá-lo. Não vai falar? Ou está doendo tanto que você prefere morrer? O homem era Hans Marcon. Lágrimas escorriam do rosto dele como as de uma criança prestes a levar bronca da mãe. Não me matemática. Eu não machuquei ninguém. Eu sou só pobre, só isso. Eu estava escondido porque não tinha dinheiro para pagar os impostos. Por que você cortou ele tão rápido assim, Bjorn? Aquela marca na testa dele não era um símbolo de evasão fiscal. Ela era reservada para criminosos que tinham cometido crimes horríveis. E Kuruz-Murad também pareceu se lembrar de alguma coisa. Isso me lembra da época em que eu trabalhava como ferreiro. Uns caras com tatuagens assim costumavam aparecer me procurando. Bjorn Jandel lembrou a todos que eles receberiam um bônus por capturá-lo vivo. O subcomandante não ensinou como lidar com situações assim? A gente recebe mais 5.000 pedras da alma por trazer eles vivos. Desde que fique registrado, até matar eles não é grande problema. O mago ainda pediu cautela. Mas e se ele realmente for só um civil? Bjorn Jandel soltou um suspiro e desmontou a mentira na hora. Civis não se escondem em esgotos. O homem tremeu, percebendo que sua encenação já tinha desmoronado. E Kuruz-Murad caiu na gargalhada. Tem que reconhecer o mérito dos burocratas. Eles raramente erram.
A mulher do grupo lançou uma piscadinha brincalhona. Se a gente levar ele vivo, ele vai ser executado de qualquer jeito, né? Encurralado, Hans tentou desesperadamente negociar. Vamos fazer um acordo. Se vocês me soltarem, eu dou uma informação. Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha. Informação? O grupo o cercou em roda de forma ameaçadora. Não tentem enrolar a gente. O homem entrou em pânico e balançou a cabeça apressado. Não, não, eu não estou mentindo. Se vocês pegarem aquela underline, vão ganhar muito mais dinheiro. Bjorn Jandel fez uma cara fechada. Quem? O homem confessou com amargura, ela roubou o meu esconderijo. Tenho certeza de que usa magia negra. Eu vi ela com uma pilha de cadáveres. Mas não eram como os mortos-vivos da dungeon. Se vocês entregarem ela, vão ficar ricos. Me capturar não vai render nada para vocês. O rosto de Bjorn Jandel escureceu na hora. Ele já sabia exatamente quem era. Droga. É ela. Ele cerrou os dentes com força. Elisa Becken, a sacerdotisa de Karui. A mulher ao lado dele perguntou. E agora, Bjorn Jandel? Ele reuniu o grupo e falou com firmeza. Se realmente for ela, não podemos simplesmente deixar que continue andando por aí. Aquela mulher quase exterminou a gente no terceiro andar da dungeon. Eu quero confirmar se ela realmente está aqui embaixo. O que vocês acham? Todo mundo concordou sem muita hesitação. Vamos trazer ela para a luz. Se a gente capturar ela, sim, também vamos receber por isso. Ele franziu a testa profundamente. Não sei se isso vale o risco, mas se todos vocês vão, então eu também vou. Bjorn Jandel assentiu para ele. Vamos terminar primeiro a missão nesses esgotos. Meia hora depois, Bjorn Jandel segurava a corda com força, usando-a como se fosse uma coleira para arrastar o homem como um cachorro enquanto avançavam mais fundo. Vá na frente. Hans os alertou em voz baixa, claramente inquieto. Esse lugar não está em mapa nenhum, então fiquem perto. Bjorn Jandel o questionou na hora. Se essa área é tão complicada e cheia de esconderijos, por que você estava sentado num lugar tão exposto? O homem rosnou com amargura. Por causa daquela underline. Eu estava procurando um novo esconderijo quando dei de cara com vocês. Que azar o meu. Não demorou muito, e eles finalmente chegaram. O homem sussurrou, chegamos. A partir daqui, falem baixo. Bjorn Jandel sentiu um incômodo na mesma hora. Estou com um mau pressentimento. Ele olhou para dentro de um fosso e estreitou os olhos. Tem outra saída? O homem olhou para ele e respondeu, essa é a única. Bjorn Jandel murmurou sombriamente. Então está na hora de ela aprender como a justiça realmente é. Sem hesitar, ele mandou o homem seguir na frente. Você vai primeiro. Hans fez um último apelo desesperado. Se realmente for ela aí dentro, vocês vão me soltar, né? Bjorn Jandel respondeu, tudo bem. Eles entraram com extremo cuidado, passo por passo. Então o homem parou de repente. O que foi? Retrucou Bjorn Jandel com dureza. Continua andando. Em silêncio, Hans voltou a dar um passo à frente, mas de repente pisou em alguma coisa. Uma armadilha. Um gás roxo começou a escapar com um chiado ao redor deles, se espalhando pelo ar com uma sensação pesada e sinistra. Bjorn Jandel praguejou em voz baixa. Droga! Ela armou armadilhas. Ele gritou para os outros, e sua voz cortou a escuridão com urgência. Recuem, agora. Depois que Bjorn Jandel gritou para todo mundo recuar, ele percebeu de repente que aquela névoa ameaçadora pertencia ao grupo dela. Era uma armadilha de maldição preparada com antecedência. Ele gritou para todos voltarem imediatamente. Infelizmente, Hans Marcon não foi rápido bastante. Mãos fantasmagóricas o agarraram num instante, prendendo seu corpo no escuro. Então a voz de um deus sombrio ecoou ao redor deles. A mulher loira era Elisa Becken,
uma feiticeira que estava no meio de algum tipo de ritual de invocação. Bjorn Jandel congelou em choque ao reconhecer o grupo dela. Eram exatamente as mesmas pessoas do santuário interno. Eu ainda nem encontrei a entrada da cidade subterrânea, pensou ele com pesar. Então uma formação mágica brilhou diante deles, exibindo palavras geladas: sacrifício. Um sacrifício. Eu preciso de um sacrifício. Aí eu vou mostrar o caminho. Vozes preocupadas explodiram na mesma hora ao redor dele, tensas e abaladas com o que tinham acabado de ver. Bjorn, você está bem? Bjorn Jandel tinha acabado de puxar o homem de volta quando uma corrente de fumaça roxa passou violentamente por ele. Estou bem, disse ele, embora seu rosto já tivesse empalidecido de medo. Droga, pensou. Eu quase morri agora. Ele se virou depressa para conferir os outros. Está todo mundo bem? Uma voz respondeu na mesma hora. Sem problema. Está tudo certo. Então todos notaram Hans Marcon. O rosto dele estava congelado em choque, seus olhos tinham ficado completamente pretos, e todo o sinal de vida tinha sido drenado do seu corpo. Ele morreu, né? Alguém murmurou isso em voz baixa. Bjorn Jandel sentiu uma mistura estranha e inquietante de medo e alívio. Graças a Deus ele entrou primeiro. Poderia ter sido eu. Uma das mulheres ali perto fez uma cara de nojo. Ele está horrível. Nem fala. Bjorn Jandel concordou em silêncio. Se não fosse por ele, eu estaria caído ali no lugar dele. Vamos seguir, disse ele por fim. Espera. E Kurud Murad interrompeu de repente. Eu conheço esse cara. Ele ergueu um objeto estranho que parecia uma bússola e o conferiu com cuidado. Deixa eu ver. Aqui diz que o nome dele é Hans Marcon. Todos olharam surpresos quando a identidade completa do homem foi revelada. Por mais sombria que a situação fosse, ainda assim eles se sentiram aliviados por terem em mãos uma prova física concreta. A gente pode levar isso para o escritório administrativo como prova, disse alguém. Mas o coração de Bjorn Jandel só ficou mais pesado com isso. Ah, não. Estou com um pressentimento muito ruim. Mais tarde, o grupo seguiu para investigar o esconderijo de Hans Marcon. Bjorn Jandel olhou ao redor e comentou, nada mal. Bem organizado, considerando o tipo de homem que ele era. Eles ainda estavam procurando a feiticeira parecida com uma bruxa, mas não havia sinal dela em lugar nenhum daquela área. Ela não está aqui. Por quê? Confirmado. Bjorn Jandel alertou os outros na mesma hora. Não baixem a guarda. Ela ainda pode estar escondida em algum lugar por perto. Nesse momento, o mago tocou levemente o cajado no chão. Ele tinha detectado uma reação. Ainda consigo sentir magia residual aqui. Acho que tem alguma coisa escondida debaixo de nós. Bjorn Jandel assentiu uma vez. Entendi. Ele começou imediatamente a canalizar energia para a massa. E Kurud Murad olhou para ele, confuso. O que você está fazendo? Vai quebrar o chão? Obviamente. O quê? O mago correu para impedi-lo. Espera, Bjorn. Você não pode simplesmente quebrar isso assim. Bjorn Jandel zombou. Por que não? Se eu não consigo quebrar isso com esse poder esmagador, ele rugiu e desceu a massa com força total. Então isso só quer dizer que eu ainda não usei toda a minha força. O chão se partiu e rachou com o golpe, e todo mundo ao redor ficou olhando em choque, sem acreditar. Ele realmente quebrou, sussurrou alguém, espantado. O grupo inteiro se aproximou na hora. Para examinar o túnel recém-revelado lá embaixo. Dvalki, você não disse que isso era impossível? Ah, é. Bem, eu não tinha tanta certeza assim, murmurou o mago, sem jeito. Então ele os alertou, é melhor a gente tomar cuidado antes de descer aí. Bjorn, eu ainda consigo sentir o cheiro da mulher, mas nada além disso. Isso é suspeito. É melhor verificarmos tudo com cuidado. Bjorn Jandel também ficou desconfiado.
Meu sexto sentido não está me avisando de nenhum perigo, mas ainda assim, é melhor prevenir. Ele não hesitou nem por um segundo. Vamos. Mudança de cena. Na cidade subterrânea de Norcas, um soldado corria em velocidade máxima. Sem fôlego, ele chegou diante do comandante e relatou com urgência: Subcomandante. O portão foi destruído. Is ficou visivelmente chocado. O quê? O portão? Foi a família real? O soldado balançou a cabeça rapidamente. Não, senhor. Claramente não foram eles. O alarme veio de cima, continuou ele. Aquele portão foi abandonado desde o incidente de Korek. Talvez antes que pudesse terminar, Is o interrompeu, já juntando as peças. É aquela maldita sacerdotisa renegada, não é? Precisamos inspecionar o local imediatamente. Ele se virou para a ladra que estava ao lado dele. Amélia, acho que esse trabalho precisa do seu toque delicado. A mulher fechou os olhos e sorriu de canto. Entendido. Eu cuido disso. Ótimo, disse Is, claramente aliviado. Eu vou com você. Voltando para o grupo de reconhecimento de Bjorn e Jandel. Eles agora vagavam por um túnel diferente e claramente estavam perdidos. Esse lugar é muito mais complicado do que eu esperava, murmurou alguém. Eu não imaginava que existisse uma rede tão enorme sob aquele portão. E Kuro de Murad, você sabe onde a gente está? O anão resmungou e balançou a cabeça. Nem todo anão é algum tipo de especialista em arquitetura, tá? Então ele se virou para o mago. Dvalki, sua vez. Você é o cara da magia. O jovem mago acenou com a mão, sem graça. Vocês acham que magos sabem tudo ou o quê? Por que alguém construiria algo tão enorme debaixo da terra? Eu não faço a menor ideia. Uma das mulheres olhou para ele com clara decepção. Você não disse que tinha lido muitos livros ultimamente? Era para estudar feitiços novos, explicou Leorvoev Dvalki, coçando a nuca de forma constrangida. De repente, Bjorn Jandel levantou a mão. Espera. O cheiro daquela mulher está ficando mais forte. Isso já não é mais só magia residual. Lá no fundo da caverna, uma névoa roxa espessa pairava pesada no ar. Bjorn Jandel agora tinha certeza de que ela logo viria atrás deles. Elisa Bacon caminhava cada vez mais fundo, claramente sem conhecer a estrutura do lugar. Que lugar amaldiçoado é esse? Por que o caminho? Os pensamentos dela foram interrompidos de repente por um som sinistro. Elisa Bacon congelou de medo. Era aquela risada sombria de novo, a risada arrepiante de o Deus maligno. Toda vez que ela tinha sido encurralada antes, aquela risada grotesca ecoava em seus ouvidos como uma maldição. Será que aquelas coisas malditas do templo voltaram de novo? Apavorada, ela se virou e saiu correndo sem hesitar. Eu preciso sair daqui. Nós pegamos o cheiro dela, mas ele já estava começando a enfraquecer. Ela está fugindo. Atrás dela, ordenou ele. Todo mundo disparou na mesma hora. Guiados pelos sentidos aguçados. A gente precisa pegar ela antes que vá longe demais. De repente, Bjorn Jandel percebeu uma armadilha e puxou Bjorn Jandel de volta no último segundo. Cuidado, Bjorn Jandel. Aquela demonia tinha espalhado armadilhas por toda parte. Elisa Bacon recuou no instante em que ouviu vozes se aproximando por trás dela. Essa voz é aquele maldito maníaco e o bando inteiro dele. Ela já tinha se transformado, e agora sua aparência era a de um verdadeiro demônio em carne e osso. Seus olhos vermelhos queimavam de puro ódio enquanto encarava o grupo. Ótimo! Parece que vocês vieram até aqui cavar a própria cova. Desta vez eu não vou deixar nenhum de vocês escapar. Ela começou a lançar um feitiço poderoso na mesma hora, rasgando uma passagem que se conectava direto ao reino dos demônios. Daquele portal escuro e ondulante surgiu o cavaleiro guardião das sombras. Mas no instante em que ele atravessou, alguém avançou como um raio e o cortou. Ao meio. Um sorriso astuto e perigoso se espalhou pelo rosto dela.
Era exatamente isso que eu ia dizer para você. Bjorn Jandel ficou surpreso com o salto absurdo na força dela. Ela ficou muito mais forte. Esse aumento de agilidade mudou tudo. Ele reuniu o grupo e se firmou. As coisas não estão mais como da última vez. Bjorn Jandel ativou sua habilidade Wild Charge, triplicando temporariamente sua velocidade de movimento, e então disparou direto contra ela numa investida furiosa. Nós também ficamos muito mais fortes desde então. Tá ouvindo? Enquanto avançava, sua mente voltou aos monstros que ela tinha invocado antes. Agora derrotá-los parecia quase sem esforço. Até o velho Ikuro de Murad entrou na batalha. Estou aqui, gritou ele, liberando um devastador combo de relâmpagos. Enfurecida com a destruição de seus lacaios, Elisa Bacon gritou, seus lixos miseráveis. Ela liberou uma onda de veneno negro que causava dor intensa e drenava rapidamente a energia deles. Eu vou matar cada um de vocês. Lá da retaguarda, o mago lançou um feitiço brilhante de suporte, uma técnica de 7º nível. Desta vez a gente não vai perder, gritou ele com força. O que você acha, Ealir? Bjorn Jandel ficou chocado. Inacreditável. Ele nunca esperou tanto assim do garoto. Eu só queria que ele aprendesse um feitiço simples de quebrar maldição, mas em vez disso ele dominou uma purificação em área de grande escala. Isso deve ter custado uma fortuna. Junto, o time inteiro colocou tudo o que tinha para derrubar Elisa Bacon. Valky, agora, Bjorn Jandel. Valky, agora, gritou Bjorn Jandel. Leorvoer Valky reagiu no mesmo instante. Elisa Bacon sorriu enquanto assumia a forma fantasma e provocava o grupo. Vocês acham que vão conseguir me acertar como antes? Ataques físicos não funcionam mais em mim. Mas Leorvoer Valky imediatamente lançou um feitiço que se prendia diretamente à alma dela, quebrando aquela imunidade num instante. Bjorn Jandel avançou e agarrou ela antes de arremessá-la com violência contra o chão com um golpe esmagador de massa que sacudiu toda a área. Alguns companheiros hesitaram, subitamente preocupados. Espera, a gente não precisava levar ela viva se quisesse a recompensa? Bjorn Jandel dispensou a preocupação com um dar de ombros. Vamos só voltar e pegar o que nos devem. Colocando Elisa Bacon sobre o ombro, ele fez sinal para o time continuar andando. Bom trabalho, pessoal. Braun Rottmiller, vá na frente. Mas assim que começaram a sair, Bjorn Jandel sentiu que havia algo errado. Nenhum som. Ele se virou para olhar para trás e então desabou de repente, completamente pego de surpresa. Droga! Seus olhos se arregalaram em choque. Era Amélia Renveiros. Ela já tinha derrubado o grupo inteiro dele. Bjorn Jandel cerrou os dentes. Eu sabia. As coisas estavam indo bem demais. Amélia Renveiros elogiou ele com frieza. Você ficou mais forte desde a última vez, Berserker. Bjorn Jandel congelou ao reconhecer quem ela era. É ela, pensou, com o coração batendo violentamente. Aquela assassina que eu encontrei nas Deadlands durante o labirinto. Ela estreitou os olhos para ele com precisão gelada. Você não vai fugir para salvar seu amigo? Bjorn Jandel ergueu o escudo e se preparou para a batalha. Por que ela me perguntaria isso? Pensou ele, sentindo uma tensão fria subir pelo corpo. Ela provavelmente está aqui para garantir que eu mantenha a boca fechada. Naquela época, ela me deixou viver porque eu era só um novato. Mas agora eu construí uma reputação. Eu até tenho um título. Ela provavelmente acha que esse é o momento perfeito para me matar enquanto estou enterrado nas profundezas desse sistema subterrâneo. Tentando argumentar com ela. Bjorn Jandel disse, eu cumpri a minha promessa, não cumpri? Então por que você me perseguiu até aqui só para me matar? Amélia Renveiros encarou ele com uma expressão gelada. Me perseguir? Foi você quem abriu o portão e invadiu este lugar, Berserker. A voz dela transbordava intenção assassina enquanto puxava uma adaga. Como diabos você achou este lugar?
Bjorn Jandel ficou genuinamente confuso. Invadir? Eu não entendi. Pode explicar de um jeito mais simples? Que lugar é esse afinal? Ela lançou um olhar desconfiado. Você chegou até aqui e ainda não sabe de nada? Então como abriu o portão? Com cautela, ele respondeu, se você está falando do portão mágico lá em cima que leva até aqui, eu só quebrei ele com a minha massa. Os olhos de Amélia Renveio se arregalaram. Você quebrou? Isso é um problema? Perguntou ele. Ela continuou pressionando. Não. Mas por que você quebraria isso só para descer até aqui? Bjorn Jandel deu um passo à frente, sem recuar. Por que aquela maldita bruxa estava escondida aqui? A expressão de Amélia Renveios mudou. Ela sabia exatamente de quem ele estava falando. A sacerdotisa de Karui que está na lista de procurados. Bjorn Jandel sentiu um pouco de alívio. Então você sabe quem ela é, ótimo. Então agora tudo deve estar claro, certo? Certo, ela confirmou. Ele esboçou um leve sorriso, achando que o perigo finalmente tinha passado. Então nós vamos indo agora. Não precisa dar nenhuma poção para a gente. A gente vai achar outro caminho. Pare aí mesmo, ela cortou de repente. Você já encontrou este lugar. Eu não posso simplesmente deixar você ir embora. Bjorn Jandel deu um sorriso travado e desconfortável. Nem se eu jurar que nunca vou contar para ninguém? O rosto de Amélia Renveios ficou sério, e seu tom esfriou. Agora é diferente. Você não é mais quem costumava ser. Droga, pensou Bjorn Jandel. Eu sabia. Ela não vai me deixar sair daqui. Então, sem aviso, ele tirou a armadura. Amélia Renveios olhou para ele com desconfiança. O que você está fazendo? Bjorn Jandel esticou uma perna e disse, sabe, existem duas maneiras de irritar alguém de verdade. Ela franziu a testa. Do que você está falando? Ele sorriu de canto. Uma delas é parar de falar bem no meio de uma frase. E a outra? Perguntou ela, curiosa apesar de si mesma. Ele não respondeu nada. Em vez disso, avançou direto contra ela com a massa num ataque explosivo e repentino. Mas Amélia Renveios desviou com graça, escapando com uma precisão sem esforço. Sem perder nem um segundo, ele agarrou o escudo e arremessou como se fosse o Capitão América, fazendo ele girar para frente com uma força brutal. O escudo girando cortou. O escudo girando rasgou o ar, forçando ela a desviar mais uma vez. Ela era incrivelmente rápida e absurdamente flexível, escapando por uma margem mínima todas as vezes. Era exatamente o que eu esperava, pensou ele com seriedade. Ela não tá me dando nem um centímetro, então vou ter que jogar algo que ela não vai ver chegando. Ele ativou a skill Giantiforme. Seu corpo aumentou absurdamente de tamanho e, naquele instante, ele conseguiu agarrá-la. Agora te peguei, gritou ele, descendo o punho com uma força esmagadora. Mais uma, ele gritou. Mas Amélia Renveio sacou a espada e ativou Sword Light num único movimento fluido. Bjorn Jandel entendeu na mesma hora o que ela pretendia fazer. Ela vai cortar o próprio braço para se soltar. Ele lançou outra skill para impedir, mas então veio a explosão corporal seguida de sangue corrosivo. A carne dele borbulhou, queimou e chiou sob os respingos. Mas mesmo no meio daquele banho de sangue e carnificina, ela ainda conseguiu atacar. Essa mulher é maluca, pensou ele, sem acreditar. Mesmo agora. Ela ainda consegue lutar. Então tá, desvia dessa. Ele deu um chute com força total direto nela. Achando que finalmente tinha vencido, ele sorriu. Certo, isso deve bastar. Agora eu derrubo ela. Mas então ele ouviu a voz dela atrás dele. Berserker. Ele se virou em choque, assustado até o fundo da alma. Espera, por que ela tá atrás de mim? Aquele nem era o corpo original dela. Ela tinha usado Autonomous Clone. O clone dela olhou para ele com pura maldade, pronto para atacar.
Já que você já absorveu essência de vampiro, debochou ela, deve conseguir sobreviver a esse golpe. Bjorn Jandel empalideceu. Autonomous clone. Só pode ser brincadeira. Ela ainda fez um elogio raro, quase a contragosto. Sua regeneração é bem impressionante. Só um frasco de poção, e tudo tinha se curado. O corpo dele estava como novo, até mesmo a cabeça que tinha sido decepada antes. Bjorn Jandel estava caído no chão, respirando pesado. Uma poção. Ele olhou para ela, confuso. Por quê? Amélia Renveus leu a pergunta nos olhos dele na mesma hora. Por que eu não te matei? Disse ela. Você não mudou nada. Ela suspirou, claramente irritada com o jeito dele de pensar. A mesma reação de antes. Por que você sempre ataca primeiro? Não sabe que a maioria das pessoas tenta conversar antes? Bjorn Jandel rebateu. E o que mais eu devia fazer quando você parecia prestes a me matar? Ela ergueu uma sobrancelha, visivelmente incomodada. E o que exatamente te fez pensar que eu estava tentando te matar? Eu deixei você viver da última vez, não deixei. Bjorn Jandel se lembrou do que ela tinha dito antes e respondeu. Você disse que não podia simplesmente me deixar sair daqui depois de ver esse lugar. Amélia Renveio soltou um suspiro cansado. Eu disse que não podia te deixar ir tão fácil. Não é a mesma coisa. Para mim parece praticamente a mesma coisa, pensou Bjorn Jandel. Ainda sem se convencer, ele perguntou, então o que você pretende fazer? Ela respondeu sem emoção, eu não vou te matar, então para com isso. Bjorn Jandel voltou a pegar a massa, mas ela cortou na hora. Eu falei para parar. Ele levantou uma das mãos devagar, só um pouco. Você entendeu errado. Eu não ia atacar nem nada, mas ela conhecia ele bem demais. Você estava se preparando para golpear caso eu mudasse de ideia, não estava. Ele nem tentou negar. É, mais ou menos isso. A melhor defesa é um bom ataque. Então ele perguntou, você não tomou a poção também? Ela levantou levemente a mão e respondeu, não posso. Bjorn Jandel parou de insistir depois disso. Tá, entendi. Ele começou a ligar os pontos. Algumas essências mágicas reagem de forma perigosa com certas poções. Devia ser isso. Então, sem aviso, ela entregou algo para ele. Aqui, isso é a Blessing of Lita, uma droga que apaga memórias. Só toma. Bjorn Jandel olhou para ela, totalmente sem entender. Que coisa é essa? Perguntou ele, encarando com desconfiança o objeto em forma de concha. Tá dizendo que isso apaga minha memória? Então por que você não usou isso em mim da última vez? Porque é raro, respondeu ela. Ainda desconfiando das intenções dela, Bjorn Jandel murmurou. Olha, se você matasse nós 5, provavelmente ia conseguir dezenas de milhões de mana shards. Então por que tá indo tão longe assim? Ela parecia completamente sem paciência. Sério, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Então ela se inclinou para frente, estreitando os olhos. E aí? O que exatamente você pensa de mim? Bjorn Jandel hesitou. Será que eu digo que acho ela completamente insana?